Muito bom. E eu queria compartilhar com vocês o tema da mensagem, baseado em Efésios capítulo 5. Mas antes de chegar lá, eu quero fazer uma boa introdução. Hoje na nossa leitura nós lemos Atos capítulo 3. Nós encontra lá João e Pedro, eles estavam indo para a oração das 3 horas da tarde. Interessante que eles provavelmente deviam ter os seus horários de oração, né? E o Pedro e João encontram aquele paralítico e eles têm a experiência de viver o poder da ressurreição. Se deparar com uma necessidade, assim como Jesus se deparava com as necessidades do ser humano, e abençoava e servia aquela necessidade, conforme ela vinha aparecendo diante deles. Os Atos dos Apóstolos, como é chamado o livro, podia ser também chamado de, alguns apregoam, seria bom chamar ele de os Atos do Espírito Santo. E o poder da ressurreição traz consigo um segredo para que nós possamos viver cheios do Espírito Santo, para assim o poder ouvir e obedecer à voz de Deus. Então, a morte e a ressurreição de Jesus aconteceu exatamente na festa da Páscoa dos judeus, porque na festa da Páscoa os judeus celebravam o quê? Eles celebravam a sua libertação da sua escravidão. Eles por 430 anos foram escravos no Egito e sofreram todo aquele processo. Tem a história de Moisés, como Deus levanta Moisés e Arão, e os dois são usados ali para trazer a libertação. E a libertação da escravidão deles aconteceu pela força do derramar do sangue de um cordeiro. E até hoje celebram, nesses dias, também em Jerusalém, a sua libertação da escravidão. E a festa da Páscoa, então, ela também descreve a história de cada um de nós. De alguma forma, nós nos identificamos, porque a Bíblia é muito clara a dizer que todos nós estávamos escravizados. Às vezes consciente ou inconscientemente, mas todos nós estávamos escravizados pelo império das trevas. Fazíamos a vontade do império das trevas. Porém, nós fomos libertos pela força do sangue do Cordeiro de Deus. Amém? O próprio Filho de Deus nos comprou e resgatou. E eu gostaria de lembrar 3 pontos da missão de Jesus, e depois entrar então em Efésios 5, para entender o contexto da missão de Jesus. A missão principal do Senhor Jesus na terra foi reintroduzir o reino de Deus. Trazer de volta o que se havia perdido. Algumas palavras que a gente usa, por exemplo, a palavra redenção, redimir, restaurar, reconciliar, tem a ver com essa linguagem daquilo que já era e voltar a se tornar a verdade. Para as nossas vidas. O prefixo re significa simplesmente fazer novamente, ou retornar ao estado original, a retornar ao pensamento original da parte de Deus. E eu gosto de uma tradução que diz assim, quando se lê em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Outra tradução, ela pega essa palavra no princípio e estuda um pouquinho ela no hebraico e diz assim: com um propósito criou Deus os céus e a terra. Há um propósito em tudo que Deus criou sobre a face da terra. E a própria terra, a sua vida, a nossa vida, tudo foca em propósito. E Deus diz lá em Isaías que desde o início Ele está anunciando o final. E Ele diz assim: o meu propósito vai se cumprir. O propósito para o qual eu criei a terra e criei os seres humanos vai ser estabelecida. E esse propósito, para resumir, era manifestar na terra o reino de Deus por meio de uma família. E até hoje, esse é o mesmo pensamento dele. O reino de Deus, ele estava na terra com Adão e Eva, e estes, por sua traição, perderam então o reino e entregaram de mão beijada ao acusador, aquele que nos acusa dia e noite diante de Deus. E com a traição eles perderam a sua conexão com os céus. Qual é que era a sua conexão com os céus? Era a pessoa do Espírito Santo. Quando eles receberam o sopro de Deus na sua vida,
eles receberam a capacidade de manifestar o reino de Deus sobre a face da terra. E o Espírito Santo não compactua com o pecado. E ele não habita onde há pecado. E ele então se retrai e o ser humano ele fica escravizado agora a um outro espírito. Ele fica escravizado a um espírito maligno e cai debaixo do império das trevas. Quando o Senhor Jesus ele vem para reassumir o governo espiritual sobre a terra. E tirou os seres humanos do império das trevas, ao qual todos os seres humanos estavam escravizados. E como é que ele fez essa compra? Ele comprou pelo sangue, porque o sangue é uma moeda espiritual. E ele subjugou então todos os poderes das trevas. E a palavra de Deus é muito clara, que hoje Jesus ele governa sobre principados, potestades, governadores das trevas. Tudo está subjugado e ele tem autoridade sobre todas as coisas. Você pode dizer um glória a Deus? E uma vez provendo o ambiente do reino, agora Jesus vai preparar o ser humano para viver em seu reino. E aí entra a segunda missão dele, que era restaurar a retidão e a santidade à humanidade. A trazer de volta a justiça de Deus, colocar você de novo dentro do propósito de Deus. Então, uma pessoa reta é uma posição que ela está correta com as suas autoridades. Podemos dizer assim, é uma posição correta junto a Deus. Quando Deus pergunta para Adão, ele não pergunta o que você fez, ele pergunta onde você está, é porque Adão foi encontrado fora do lugar de autoridade que ele tinha. Ele perdeu a sua autoridade. Ele pergunta, onde é que você está? Não está na posição correta mais. E o sangue de Jesus, ele é absolutamente necessário para a nossa restauração. Ele nos limpa dos nossos pecados e nos separa para que nós possamos viver para Deus. Ele nos santifica. Então, ele nos justifica, são todas palavras muito fortes, né? E nos torna santos aos olhos de Deus. E quando o nosso pecado é tirado, então nós podemos receber o mover do Espírito Santo. Eu creio que realmente aconteceu assim como João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. E o pecado da desobediência do ser humano, ele foi tirado agora para que o ser humano pudesse se achegar a Deus novamente. Agora ele precisa de uma ajuda. E a restauração vem o terceiro ponto da missão de Jesus, ele veio restaurar o Espírito Santo no ser humano. Depois de reintroduzir o reino e restaurar nossa retidão, a nossa santidade, através do seu sangue, e todos os que creem no nome de Jesus e recebem, se colocam de novo debaixo dessa autoridade, e é uma escolha que cada ser humano é convidado a fazer, é sair do seu lugar e dizer, eu quero estar debaixo do governo de Jesus. Quando nós dizemos aqui, você confessa que Jesus é o Senhor da sua vida, nós estamos dizendo, eu saí de um governo que abusava e saí do império das trevas e eu entro agora debaixo da cobertura do nome de Jesus. Ele é meu Senhor. E aí ele me purifica, ele me justifica, ele me coloca na posição correta para que eu seja batizado com o Espírito Santo. Então o Senhor Jesus ele apresentou o Espírito Santo aos discípulos como o Consolador, apresentou ele como o Espírito da verdade, porque os discípulos não tinham o Espírito Santo. A única pessoa na face da terra, na época em que Jesus estava sobre a terra, que tinha o Espírito Santo é a própria pessoa de Jesus. Nenhuma outra pessoa tinha. Por isso que os discípulos não entendiam, eles tinham dificuldade de compreender. E assim é o ser humano, quando não se abre ao mover do Espírito Santo, não entende os caminhos de Deus, não compreende, se confunde nas suas próprias ideias. Então o Espírito Santo foi apresentado como o Consolador, como o Espírito da verdade, e aquele que iria ensinar os filhos e as filhas de Deus a viver conforme o reino de Deus. Porque nada nos preparou para viver o reino de Deus. Tudo que nós temos antes de Jesus na nossa vida não colaborou. Na verdade, foi contraproducente. E o Espírito Santo agora é quem nos habilita a viver no reino de Deus.
Eu acho muito interessante em João capítulo 20, depois da sua ressurreição, que Jesus aparece para os seus discípulos e ele diz assim: paz seja convosco. E assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Essa palavra aqui é como uma declaração de governo, assim como eu fui enviado como embaixador do reino dos céus para essa terra, para manifestar o reino de Deus. Agora eu estou enviando vocês, outorgando vocês como embaixadores sobre a face da terra. É uma declaração de governo. E havendo dito isso, o que ele faz? Pega a cabeça dos discípulos, pegar a criatividade, e o quê? Recebam o Espírito Santo. E eu creio que eles receberam. E o sopro de Jesus lembra muito o sopro de Deus em Adão, né? Deus soprou sobre Adão e ele se tornou uma alma vivente. Agora é diferente. Jesus sopra sobre a nossa vida o Espírito Santo e nós nos tornamos, como a Bíblia diz, espíritos vivificantes. Nós compartilhamos vida quando nós damos testemunho. Então hoje o Espírito Santo é a pessoa mais importante sobre a face da terra. E é a pessoa com quem você precisa ser íntimo, chegadinho junto com Ele. Um só com Ele. Pois Ele nos conecta com o reino dos céus, e só Ele nos habilita a compreender, só Ele nos habilita a viver o reino de Deus, só Ele nos habilita a manifestar o reino de Deus onde nós estamos. E o nosso grande desafio é viver essa comunhão com o Espírito Santo, porque a gente não tem essa compreensão. E como eu estava relendo as mensagens lá de outubro, que eu falei sobre a doutrina do Espírito Santo, ensinando um pouquinho mais em detalhado, em quatro mensagens. Hoje o nosso grande desafio é quando nós entendemos que nós nascemos do Espírito, por isso que nós somos filhos de Deus, assim como Jesus nasceu do Espírito e se tornou filho de Deus. Nós fomos batizados com o Espírito Santo, quer dizer, Ele veio sobre nós, e os discípulos também tiveram essa experiência em Atos capítulo 2, onde o Espírito Santo veio agora habilitando eles a se tornar, a manifestar o reino de Deus. Ele é aquele que nos habilita e nos capacita. E Ele é um tremendo gentleman, no sentido de, Ele respeita muito a sua vontade. E Ele não vai ultrapassar nenhum passo além do que você permite Ele agir na sua vida. Ele respeita os seus pensamentos mais íntimos, porque Ele conhece eles. Os seus desejos mais íntimos. E à medida que você permite que Ele vá encontrando espaço nos seus pensamentos, encontrando espaço no seu coração, trazendo cura para traumas, Ele vai adentrando e você vai permitindo que Ele vai envolvendo a sua vida. E esse processo de ser envolvido com a presença dEle, a Bíblia chama de ser cheio do Espírito Santo. Que é, de certa forma, processual. Você recebeu o Espírito Santo, se foi cheio dEle, agora Ele quer ter a comunhão com você. Ele lhe educar, porque Ele basicamente Ele é o Espírito da verdade, Ele é aquele que nos ensina todas as coisas. Quando eu digo eu já sei, Ele dá um passo atrás. Você já sabe. Quando diz, Senhor, eu não sei, me ensina, Ele dá um passo à frente e te ensina. Quando eu já tenho todas as respostas, eu não preciso de respostas. Mas quando eu tenho o coração aberto, o Senhor me ensina os teus caminhos, mostra-me, enche-me a vida com o teu temor, aí eu percebo. E a palavra de Deus, quando nós chegamos lá agora em Efésios capítulo 5, queria ler com você esse texto, ele nos desafia a sermos cheios do Espírito Santo. O poder da ressurreição é para nosso dia a dia, aquilo que Jesus experimentou e vivenciou, é para ser a nossa experiência. Eu entendo assim pessoalmente que os evangelhos, o estilo de vida de Jesus nos evangelhos é para ser o nosso estilo de vida, em nosso dia a dia. Assim como o reino de Deus se manifestou na vida de Jesus, Ele se manifesta em nossa vida, no nosso dia a dia, em nosso trabalho, onde nós nos movemos. Não tem essa dicotomia, eu estou na igreja, daí o Espírito Santo está, estou no trabalho, daí o Espírito Santo não está, não, Ele está em todo momento. Até no meio das nossas lutas e brigas e dificuldades, até nossos desafios no trânsito, Ele está junto conosco porque Ele habita em nós.
E a Bíblia fala que nós podemos entristecê-lo. A Bíblia fala que nós podemos resistir a Ele. A Bíblia fala que nós, inclusive, podemos apagar Ele na nossa vida. Mas ela diz, você pode ser mais cheio do Espírito Santo. E nós temos a escolha, nós temos essa liberdade de dizer, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. E Ele aqui nesse texto, Ele nos dá essa orientação. Então vamos ler juntos Efésios 5, do versículo 18 ao 21. Ele começa esse capítulo num contexto da praticidade da vida cristã, dizendo que nós devemos ser imitadores de Deus, né, como filhos amados. E o Espírito Santo é aquele que sabe como Deus pensa e age. E aí nós podemos imitar o próprio Deus e andar em amor, como ele começa. Ele dá várias orientações, diz que nós somos filhos da luz, que nós devemos andar então na luz dele. Ele inclusive diz no versículo 14 assim, desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Muitos cristãos, e às vezes não cristãos, ele está dormindo. Ele está desligado das coisas de Deus. E a Bíblia diz, acorda, desperta. Cristão, ei cristão, desperta, você não é um religioso. Você manifesta o reino de Deus. Cristo quer te iluminar. Cristo é a unção que estava sobre Jesus, quer manifestar-se na sua vida, quer te trazer luz. E aí ele diz no versículo 18, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aí ele continua falando na questão relacional entre o casal, depois como família, depois ele fala sobre o emprego, ele fala sobre também o fato que nós conversamos esses dias da batalha espiritual que nós enfrentamos. Ele diz então no versículo 18 aqui para nós o seguinte, e não vos embriagueis com vinho. Nós talvez possamos dizer assim que a geração ao nosso redor é uma geração embriagada, e muitas vezes nós estamos embriagados também, com as coisas desse mundo. O pastor Ideu falou aqui, se você entra na conversa da política, você pode ficar embriagado com esse assunto. Se você entra na teologia, você pode se embriagar com pensamentos. E ir se afastando, mesmo falando sobre as coisas, mas fica falando sobre e não envolvido com ele. Nós podemos ficar embriagados com as redes sociais. O ser embriagado aqui é ser tomado de uma tal forma que a nossa maneira de pensar, de falar, fica intoxicado. Talvez fica mais simples nós dizermos assim, não seja distraído, confundido com todas as coisas ao seu redor, confundido consigo mesmo. Às vezes nós ficamos embriagados com as nossas dores, com as nossas dificuldades e ficamos cheios da autoajuda, queremos nos autoajudar. E ler, e são livros às vezes gostosos de ler, eu tenho lido vários deles. Mas é tudo focado em nós. E a gente fica embriagado com as nossas emoções, nossos pensamentos. E a Bíblia diz, nisso há dissolução. Nisso, o que acontece? Há uma dispersão. Vem uma vida desregrada, sem propósito, vem uma vida sem sentido. Eu vou correndo atrás das coisas, fico esperando o final de semana chegar e fico dizendo, vai chegar a segunda-feira, um dia de maior depressão no mundo como um todo é a segunda-feira. Estatisticamente é o dia que mais infarto do coração tem. Uma vida de dicotomia, dissoluta, sem uma vida desregrada, sem disciplina, sem sentido. E a bebida, o interessante quando se começa a pensar sobre isso, por que o ser humano gosta tanto da bebida? Por que ele gosta do happy hour e de beber? Por que ele gosta da dança e da festa? Por que ele tem prazer em querer como que se sentir bem? Porque ele sente saudade do Espírito Santo.
E essas coisas imitam. O ser embriagado com o vinho imita o agir de Deus. Não é isso que é dito lá em Atos 2? Observaram os que foram batizados com o Espírito Santo, estão embriagados, estavam tirando sarro deles, o jeitão deles. Parece igualzinho a embriaguez. E o ser humano tem uma necessidade de se sentir bem, e às vezes quer os bens também para poder se autoafirmar diante de outras pessoas, e tudo é vazio, tudo é sem sentido. Há dissolução nessas coisas. Mas ele diz, a nossa busca ativa deve de ser cheio do Espírito Santo. Encher-se, quer dizer, estar completo. Não sei se vocês vão no posto de gasolina, e ele diz, cheio ou não cheio? Até a boca. Você pede para encher o tanque. Assim você e eu, nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Até o topo da cabeça. Envolvidos debaixo do poder do Espírito Santo. Né? Os pensamentos, os sentimentos, os propósitos dele no nosso dia a dia. E o que nós queremos é sermos cheios do Espírito Santo ao ponto de que ele governe o nosso espírito, alma e corpo, inclusive os ambientes onde estamos, ao ponto de nossas sombras, como no caso de Pedro, um pouquinho mais adiante em Atos nós vamos ler, que a sua sombra curava. Imagine só os ambientes onde você entra no ambiente, o ambiente muda, porque o reino de Deus chegou na sua vida. Às vezes quando passa num ponto de ônibus, caminhando, eu já contei isso, né? Passa às vezes mais perto, fica orando em línguas para que a presença de Deus toque aquelas pessoas ali. Enquanto o ônibus está, eu estou escutando ele chegando atrás de mim. Quando você está no supermercado, a presença de Deus é tão grande, né? Eu já contei esse testemunho de um colega pastor, que ele estava lá olhando, sei lá, maionese, um produto lá, e uma pessoa passou perto dele e meio que perdeu o equilíbrio e olhou para ele, o que você tem? Ele percebeu o ambiente, e aí se tornou uma boa conversa. Quem gostaria de ter essa experiência na vida? Digam amém. Amém. Ser cheio do Espírito Santo, estar completo dele, estar envolvido. Às vezes nós temos o costume de cantar, né? E eu gosto daquela música, Espírito, encha a minha vida. O problema com essa música é que arremete para Deus fazer isso na minha vida. Mas aqui o texto diz, você se enche do Espírito Santo. Eu tomo uma atitude, e ele dá aqui 4 atitudes, que eu posso tomar e abrir espaço para que o Espírito Santo encha a minha vida. E encha os meus relacionamentos e envolva a minha vida. Nós temos um desafio de ter uma postura constante, porque aqui o texto está falando no gerúndio, né? Acho que é a única coisa que eu sei no português, que é o gerúndio. Fala aqui em cantando, falando, fala aqui em agradecendo, fala aqui em submetendo, tudo no gerúndio, ações contínuas. O batismo no Espírito Santo, todos os batismos, eles são assim, você tem um ato, uma experiência momentânea, num momento, e é marcada a tua vida ali, mas a partir dali você tem uma atitude, o ato se torna uma atitude de vida. É o jeito que a gente vive, buscando ser cheio do Espírito Santo. E ele dá 4 dicas. Você quer saber elas ou não? Amém? Obrigado pelo seu entusiasmo. Primeira coisa que ele diz aqui, falando entre vós com salmos. Falando entre vós com salmos. E eu gosto da tradução da tradução do King James, falando a si mesmo com salmos. Isso me arremete ao termo que é usado muitas vezes, nosso diálogo interior. E ele é um conceito fundamental na compreensão do nosso comportamento e também da nossa espiritualidade. O que é o diálogo interior? É aquela conversa que cada um de nós mantém consigo mesmo em silêncio, na mente e no coração. É quando nós refletimos sobre os nossos sentimentos, avaliamos as atitudes, o que aconteceu no dia, nós ficamos ali conversando conosco mesmo. E quando nós, por exemplo, enfrentamos uma decisão,
como é que Jesus iria agir nessa hora? Ou como é que Ele está agindo? O que Ele está fazendo nessa hora na nossa vida? Você pergunta, você conversa consigo mesmo, se pergunta talvez, será como devo agir nessa situação da educação com meu filho, com a minha filha? Outra situação seria quando nós percebemos um erro. Né? Normalmente, e esse texto, essa pregação, acho que eu já dei há algum tempo atrás, né? Então vocês já sabem ela de cor e salteada, mas já está revisando para que você possa pregar ela adiante. Quando nós percebemos um erro, muitas vezes o ser humano diz assim, né? Eu entendo que é o diabo soprando em primeira pessoa: você é um burro, eu sou um burro mesmo. Eu não consigo. Se vai numa prova, faz uma prova, no trânsito lá, no Detran, mas sou incapaz mesmo. E normalmente, quando você percebe esse diálogo interior com pensamentos negativos, saiba que são pensamentos introjetados pelas trevas. Nós percebemos os erros, às vezes, dizendo: por que eu fiz isso? Poderia ter sido diferente. Como é que eu consigo consertar essa minha explosão que tive agora com meu cônjuge? Outro exemplo seria quando nós nos alegramos e alguma coisa deu certo. Sou grato a Deus por essa bênção. Diante de um desafio, talvez venha assim o sentimento: mas eu não consigo. Ontem eu fui jogar pádel com os amigos, então faz tempo que a última vez que eu joguei isso foi em fevereiro, e é perto de uma região onde é que tem uma favela. E eu saí feliz da vida, ainda não ganhei nenhum jogo, mas um dia eu chego lá, eu estou aprendendo. Eu virei a curva assim, veio como um balde de água fria assim, batendo na minha autoestima. Você não é nada, você não presta. Mas assim, de impacto de perder um pouquinho a noção. O que a gente faz no diálogo interior? Sai! Começa a afirmar a palavra de Deus. Começa a falar em salmos. Começa a falar que Deus é bondoso, Deus é presente, Deus é cuidadoso. Depois que eu me dei conta que eu tinha passado num ambiente de opressão, e a Bíblia fala muito claramente que nós precisamos renovar a nossa mente. E ele dá a orientação muito clara que nós devemos ocupar o nosso pensamento, lá em Filipenses 4. O nosso diálogo interior muitas vezes determina se fizemos cheios de esperança, fé e amor, ou cheios de medo, culpa e dúvidas. Quando Paulo ele fala sobre sermos cheios do Espírito Santo, ele inclui essa primeira atitude: fale consigo mesmo em salmos. O que são os salmos? Salmos são declarações de fé, declarações de segurança em Deus. Falamos da fidelidade do amor de Deus. Eu gosto do Salmos 27, 1. Podia ler aqui com vocês, mas ele diz assim no primeiro versículo: o Senhor é minha luz e a minha salvação, de quem eu vou ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem eu temerei? E mesmo que se levante contra a minha vida um exército, ainda assim terei esperança, porque o Senhor é comigo. Quantas vezes eu já me falei isso? Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. O Salmo 42, 5, por que você está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu auxílio e Deus meu. A gente diz, traduzindo, vai dar certo. Isso passa. O Senhor é conosco. A bondade dEle, assim como esteve no meu passado, está no presente, vai estar no meu futuro também. É falar em salmos. Isso mostra que o nosso diálogo interior precisa ser preenchido, em primeiro lugar, com pensamentos e o agir de Deus em nossas vidas. Ao invés de darmos lugar a pensamentos, sentimentos, dúvidas, murmurações. Nós somos chamados a encher o nosso diálogo interior com fé, esperança e amor. Amém? Então, todos nós temos uma voz interior. A grande questão é, com o que nós estamos preenchendo esse espaço? Interessante que a Bíblia diz assim,
nisso ocupe o teu pensamento, naquilo que é bom, agradável, aquilo que é da vontade de Deus. Ocupe o seu pensamento. Como é que é o diálogo, quer dizer, a frase comum? Mente vazia? Não, nossa mente não pode ficar vazia. Não, ele não pode ficar bobeando. Se bobeou, levou um tiro. Né? Sempre está atento. Se bobeou, levou uma flechada, né? Os dardos inflamados das trevas. Então, preste atenção. O diálogo interior, então, é essa conversa constante na nossa mente. Quando permitimos que o Espírito Santo guie esse diálogo, nossa vida e nossas atitudes mudam para melhor. E experimentamos o poder da ressurreição, a transformação que a Páscoa traz. Amém? Pegou essa? Essa é a mais quente das 4, mas ela é a porta-entrada para as outras 3. Guarde o seu coração, mais do que tudo. Guarde o que você permite que pensamentos, sentimentos que entram no seu coração. Esteja atento. Segunda coisa que ele diz aqui, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Eu entendo, baseado nesse texto aqui, que toda música ela é espiritual. Nenhuma música ela é neutra. Ela traz consigo a manifestação de espíritos. Então, quando você escolhe um hino, um cântico espiritual alinhado com o Espírito Santo, ele vai manifestar as coisas do Espírito. Quando você escolhe escutar uma música que não é inspirada por Deus, ela vai trazer os sentimentos que estão embutidos naquele Espírito que inspirou aquela música. Então, a música ela exerce um impacto profundo e comprovado na vida de todo ser humano. Né? Abrange aí as dimensões emocionais, a maneira como nós nos relacionamos, ela define climas, os ambientes, né? Então a força, se nós fôssemos para resumir em alguns pontos, a força da música na vida do ser humano, primeiro mexe com as nossas emoções e sentimentos. Quem não aqui já chorou numa música? Então, passando, se os filmes que a gente assistisse não tivesse música, o que aconteceria? Seriam seco. Você não ia chorar nos filmes. Mas a música leva atenção, porque ela quer mexer com todo o seu ser. E ela tem esse poder de mover nas emoções como poucas coisas na vida. Ela pode nos alegrar, consolar, trazer lágrimas e nos encher de esperança. Por isso, tantas vezes recorremos à música em momentos de alegria e também de dor. Davi, quando Saul ficava perturbado com o espírito maligno, o que ele fazia? Ele pegava a harpa dele e dedilhava. E a unção vinha sobre o ambiente e Saul encontrava paz. Por isso que a música é tão importante quando a gente canta para as nossas emoções. Transforma os ambientes, a música ela pode transformar o ambiente onde é que nós estamos. Então uma canção de louvor enche a casa de paz, uma música alegre pode tornar uma reunião leve. E nos nossos cultos, os cânticos preparam o nosso coração para ouvir a Deus. Em meio às músicas, quando nós estamos cantando e nos entregando à música, nós não simplesmente cantamos a música, nós nos envolvemos com a música. E todo o nosso ser envolvido, nosso espírito, alma, nosso corpo, nós deixamos nos envolver para que enquanto acontece o louvor, o falar de Deus, as visões de Deus, elas venham à nossa vida. E tem uma dica muito importante, boa assim para a sua vida. Quando você está no meio dos louvores, abra os seus olhos espirituais, deixa a imaginação do seu coração florescer. E você vai começar a ter visões espirituais e ver o que Deus está fazendo e como Ele quer conduzir a sua vida. A música ela traz unidade e comunhão, né? Ontem, na sexta-feira, nós estávamos aqui cantando e foi perceptível, né? As músicas que nós cantamos de união, de unidade entre nós, era um culto de unidade. Então, quando a igreja canta, as diferenças desaparecem e todos se tornam um só corpo em adoração. Isso fortalece o sentimento de pertencer um ao outro. Quando uma família canta e aprende a cantar em casa, não sei como é que foi na sua casa, mas minha mãe ela insistia muito na música. Me ensinou a tocar flauta, depois ela até abriu a porta para o violino, eu toquei violino, depois ela me mandou tocar piano, porque ela queria que essa parte de música ela se envolvesse. Depois não toco nenhum desses instrumentos, toco um pouquinho de violão, que daí também agora deixei, porque não era mais o meu foco no ministério. Então, a música, ela
ela traz fortalecimento na vida de uma pessoa. A música ela também trabalha na memória e no ensino, né? Então a música ela facilita a memorização. Você já deve ter visto isso. Quando você quer decorar alguma coisa, você canta, se canta aquela parte no cursinho que nós fazíamos isso. Os professores tinham as músicas para a gente contar, aprender a memorizar aquilo que a gente está cantando, aprendendo, né? E a música, Deus usa ela muito para lembrar os princípios dele. Por isso que a cantar versículos bíblicos nos fortalece muito, né? E uma quinta coisa é uma expressão espiritual. A música é uma forma maravilhosa de expressarmos nossa fé, nossa gratidão, arrependimento, louvor a Deus. E nós podíamos dizer assim, a música ela trabalha, e nós temos conversado com a Fabiane, né? Ela trabalha os 5 ministérios. A música tem tempos que ela nos ensina, ela nos fortalece na comunhão e no cuidado um com o outro. A música ela nos pastoreia, traz alegria, esperança em meio às dificuldades. Ela nos evangeliza, trazendo boas notícias na libertação de sentimentos ruins. Ela é profética também, porque fortalece nossa fé para aquilo que Deus vai fazer. Muitas músicas que cantamos, elas têm um cunho profético, porque nós começamos a cantar aquilo que nós queremos ver acontecendo entre nós. Ela também traz a visão apostólica, no sentido de lembrar das verdades eternas, do entendimento como um todo. Então a música ela é muito rica, e nós precisamos ver que ela é um presente de Deus, capaz de transformar o nosso coração, o nosso dia a dia, e nos unir a pessoas e renovar as nossas forças. E quando ele diz aqui, entoando graças, ações de graças, eu gosto de lembrar a música com cantarolar, né? Você está cantarolando as suas músicas durante o dia, ou você está no zumbido, né? Usando a música. Imagine alguém passando por uma semana difícil, cheia de preocupações, mas decide escutar um cântico de adoração enquanto faz suas tarefas. Você está lá dirigindo para o seu trabalho e você sabe que vai ter decisões difíceis para tomar. Como é que se vai? Liga uma música de adoração e glorifica a Deus. Não se preocupe em que falar e como não falar. Se preocupe em se encher do Espírito Santo, porque Ele vai te dar a palavra certa. Não é isso que a Bíblia fala? Você vai adorando a Deus, glorificando a Ele, reconhecendo a presença dEle. Nos dias que a Jéssica estava no hospital, a primeira coisa que eu fiz foi passar uma música para ela. Uma música da Gabriela Rocha, que diz assim: creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim, creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Como é bom cantar músicas em dias que você se depara com a morte, com a falta de esperança, com medos. E quando você afirma a palavra de Deus sobre a sua vida, no meio de ansiedades, adversidades, e você não entendeu o que está acontecendo, Paulo e Silas apanharam, foram jogados na caverna, colocaram eles com o pé no poste ali amarrados. O que se faz quando você não entende o caminho de Deus? Paulo e Silas, no meio da noite, começaram a cantar. O que se faz? Você canta. Você canta no meio das dificuldades. Tem um ditado popular de novo, né? Acho que é até bíblico isso. Quem canta... O Salmo 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Resumindo, cante com entendimento, como diz aqui, cante também no seu espírito. Quando uma música não quer te largar, começa a cantar no espírito, aquela música. Quem canta seus males espanta e se enche do Espírito Santo. Vamos dar uma ajeitadinha nessa declaração. A terceira atitude que é falada aqui
Ele diz assim: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus. E em Tessalonicenses ele fala algo idêntico, só um pouquinho diferente. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. As ações de graças, elas fazem com que nós comecemos a ver o agir de Deus. Elas abrem os nossos olhos espirituais. O agir de Deus na nossa vida, ela se estabelece quando nós começamos a agradecer a Deus. Lembrar Ele na nossa história de como Ele agiu. A fé em Deus, ela começa a ser realçada. A pessoa de Deus, ela é realçada. A nossa fé não está baseada em resultados, também não está baseada nas respostas de oração que nós tivemos. A nossa fé se baseia em nosso Pai, no seu amor, na sua bondade, nele como pessoa. Se nós focamos nos resultados, e se a nossa fé se baseia nos resultados, nós muitas vezes vamos ficar confusos, porque, assim como Paulo e Silas, eles não entenderam o que aconteceu com eles. Estavam pregando o evangelho e apanharam. Foram quebrados. Nós fizemos uma coisa certa e deu ruim. José teve um sonho. Deus falou com ele. E a vida dele depois disso? E quando você agradece, o que acontece? Você se alinha e a sua fé é colocada em Deus, na pessoa de Deus. A gratidão é que nos alinha os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. O Salmo 103 diz assim: bendize a minha alma, ó Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu nome, bendiga a minha alma, ó Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Comece a falar para você mesmo, comece a falar para os outros da bondade de Deus e tudo que Ele tem feito, e diz para você mesmo nesse diálogo interior também, né? Bendiga a minha alma, louve a alma, louve a alma, louve a alma, bendiga o Senhor sobre a sua vida, engrandeça Ele, com alegria. Você agradece. A gratidão, ela também fortalece a nossa confiança em Deus. Você conhece muito bem, eu creio de todo o coração nesse versículo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A gratidão, as ações de graças, ela é um tema central para nós como vida, na vida cristã. E é um poder transformador para a mente, o coração, também as relações humanas. Quando você agradece, você muda a perspectiva, o que Deus já fez, o que Deus está fazendo, e você tem a segurança da sua declaração que Deus está também diante daquilo que está diante de você. Você tem uma mudança de vida, de visão de vida, né? A gratidão, ela traz cura para o coração, porque as ações de graças, elas combatem a murmuração, ressentimentos e insatisfação, que abre, na verdade, como se vê um pouquinho antes aqui, diz assim: não dê lugar ao diabo, no versículo 27 do capítulo 4 aqui. Você fecha essa porta para o diabo, para ele não ficar trazendo a murmuração, o ressentimento, as coisas que você não tem, que você não entende, e o seu coração se abre e é afetado com o amor de Deus. Onde havia amargura e ansiedade, agora você experimenta a paz, até em meio às suas dificuldades. Terceira coisa que a gratidão faz, ela faz com que você reconheça que Deus está presente. Na Bíblia, eu gosto muito do texto de Provérbios: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Como é que eu reconheço o Senhor em todos os meus caminhos? E a promessa é que Ele vai endireitar todas as veredas, todos os caminhos, aquilo que eu não sei como é que o que vai acontecer. Quando eu agradeço que Ele é o Senhor sobre as coisas. E é o Espírito Santo, quando Ele entra na nossa vida, Ele então nos dá a graça de compreender e reconhecer a presença de Deus. A gratidão, ela também é uma expressão de obediência. E a obediência, ela muitas vezes, nós somos contrariados. E por isso que nós devemos obedecer. A fazer mesmo não entendendo. E a gratidão nos leva a compreender, é uma ação de obediência, pura e simplesmente. Quando você se decide, a Bíblia, né, nos ordena a sermos agradecidos em tudo e também por tudo. Não pelas coisas ruins, mas agradecer que Deus está usando todas as coisas para o nosso bem.
E isso demonstra para nós também a maturidade espiritual, né, da nossa caminhada com Deus. E uma quinta coisa, que a gratidão, ela edifica e ela contagia as pessoas. Como é bom estar perto de pessoas que são gratas. E como é chato estar perto de pessoas que são ingratas, né? A gente afasta as pessoas de nós quando a gente fica reclamando. Mas a gente atrai as pessoas ao relacionamento quando elas percebem que nós somos pessoas agradecidas. Por isso, quando ao começar o seu dia, antes de colocar o seu pé na cama, o pé fora da cama, se proponha a agradecer por 3 coisas antes de sair. Quando você está naquele estado alfa, assim, né, acordando, assim, comece a agradecer a Deus, glorificando a Deus. Obrigado porque eu tenho um trabalho, obrigado pela minha família, obrigado pela saúde que eu tenho. Até uma dica vai mais além, para você acordar assim, você precisa dormir assim. Então, quando você vai dormir, não fique lá memorizando, falando das coisas ruins, murmurando do dia, das coisas que não deram certo. Não fale de problemas, comece a agradecer enquanto você vai adormecendo. E assim como você adormece, você acorde com a gratidão no seu coração. Você vai ver que é um processo como que natural que acontece na sua vida. Sempre comece as suas orações, quando alguém pede oração para você, uma segunda dica, sempre comece com a gratidão. Você não sabe o que orar. As pessoas vêm às vezes assim, eu estou com esse problema aqui, e a gente fica assim, e eu lá, é para saber a resposta? Tá doente? E daí? O que eu tenho a ver com isso que você está doente? Como é que eu vou te ajudar? Jesus diz assim, pregue o reino de Deus. Enquanto você prega o reino de Deus, você faz o quê? Só coisa básica. Você cura os enfermos, ressuscita os mortos, você limpa os leprosos e você cura os enfermos. Só coisa básica. A gente fala, mas a gente fica ofendido porque como é que eu vou conseguir fazer isso? Agradeça a Deus. Quando você vai orar pela pessoa, começa com a gratidão, comece com o louvor, comece com o reconhecimento da bondade de Deus em sua vida. Sempre comece as orações com ação de graças, e você vai perceber que quando você flui na ação de graças, você abre espaço para o Espírito Santo na sua vida, e você vai sendo envolvido. O seu pensamento, o seu diálogo interior, você pensando e conversando sobre as coisas que Deus tem feito na sua vida, você cantando essas coisas que Deus tem feito na sua vida, e você sendo grato pelas coisas que Deus fez na sua vida, o que acontece? Você vai sendo cada dia mais cheio do Espírito Santo, cada vez mais cheio. Então a gratidão, ela é uma força poderosa que transforma o coração, acalma a nossa mente, fortalece a nossa fé, nos aproxima de Cristo, nos aproxima uns dos outros. Ser grato é um testemunho que nós confiamos em Deus. Eu tenho dificuldade em confiar em Deus, então comece a agradecer. Agradeça a Ele. A sua gratidão vai fortalecendo a sua confiança. A gratidão mostra que a sua maturidade, a gratidão mostra que você crê que Deus está cuidando da sua vida. Amém? E a quarta atitude, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Acho que essa aqui é a mais difícil, essa é a mais polêmica das quatro. Das quatro. Esse passo é talvez o menos popular. Porque nós fomos criados por Deus para o domínio. E todo ser humano quer poder. Mas eu não quero. Sim, você quer poder. Nem percebe. Mas você quer ter o poder da decisão. Você quer ter o poder do que você vai escolher para comer. Você não quer que ninguém diga para você o que tem que fazer. Eu acho impressionante isso. A gente às vezes dá uma orientação específica, nós lavamos em termos de corrente, né? Um lava o pé, depois vem o outro e vai lavando. Não, você lava eu lavo eu. Não, mas o pastor não falou assim, fica confusão simples. Eu não consigo obedecer um comando simples. E gera confusão ao meu redor. Nós não queremos sujidade, a gente acha que a gente sabe melhor. Por isso que a nossa dificuldade com o Espírito Santo. E nós precisamos uns dos outros para sermos cheios do Espírito Santo. Mas o que significa sujeitar-se? Significa simplesmente se colocar à disposição do outro e dizer, eu preciso da sua ajuda. Eu tenho necessidade de servir você e preciso do seu serviço também. A vida, ela se resume em servir um ao outro.
E o interessante no lava-pés de sexta-feira, o mais difícil não é lavar o pé dos outros. O mais difícil é deixar que os outros te lavem os pés. O maior impacto acontece ali. Porque nós queremos estar no controle. Quando alguém está lavando os pés, nós somos que nem Pedro. Não, o senhor não me lava os pés. E se eu não te lavo os pés, eu não tenho comunhão com você. Se eu não te sirvo, eu não tenho comunhão. Se eu não permito ser servido pela sua vida, eu não tenho comunhão com você. Não é uma submissão forçada, humilhante, né? Mas é uma disposição voluntária de servir, de edificar e respeitar as pessoas ao nosso redor. Eu já peguei 100 casais que diz, quando se pega esse texto aqui, e diz assim, o homem e a mulher precisam se sujeitar um ao outro. Não. As mulheres têm que ser sujeitas, o marido não. Não, o texto diz ali, depois ele vai dar uma ênfase sublinhada, e a mulher presta atenção nisso. Né? E os homens prestam atenção no amor. Mas o nosso caminhar cheio do Espírito Santo como casal é nos sujeitar uns aos outros. É nos servir uns aos outros. É ouvir um ao outro. É dar lugar para o espaço das crianças falarem a sua opinião. E quando você, como pai, pede oração para os seus filhos, você está se sujeitando a eles, ao cuidado deles. Se você, como mãe, não permite que os seus filhos orem por você, eles não vão se conectar, não vão ter essa conexão contigo. Eles precisam que você seja servido por eles também. Ontem fui lá pegar umas pedras, peguei a pá, fechar um buraco lá. Aí os meus 2 netinhos estavam junto comigo lá. Eu também quero. Tá bom, daí ele pegou lá, o mais novinho pegou lá, pá! Jogou lá, só que antes de ele chegar com as pedrinhas lá, já tinha caído. Faz parte, eles querem servir junto. Daí deixei eles fazer algumas pasadas ali, brincando junto. Daí estava pesado já para ele, porque mexer com pedra e tirar pedra, assim, pedra brita, né? Aí agora deixou, beleza, daí ficou feliz da vida, estava participando no processo. Ao me sujeitar, eu estou dizendo para você, eu preciso de você. E você precisa de mim. Nós cantamos isso, né? Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. Muitos não são cheios do Espírito Santo porque não se sujeitam a receber a oração dos seus irmãos. Segunda razão que ele coloca aqui, ele diz, a sujeição ela precisa ser no temor de Cristo. Quer dizer, a base dessa atitude não é o medo das pessoas, mas o temor de Cristo, ou seja, a nossa reverência, nosso amor, nosso respeito, nossa consideração para com o Senhor Jesus. Quando ele diz no temor de Cristo, eu preciso respeitar a unção que você carrega, assim como você precisa respeitar a unção que eu carrego. Cada um de nós traz uma marca da parte de Deus, um mover do Espírito Santo, e eu preciso do mover do Espírito Santo que está na sua vida, como você precisa do meu. Nós nos servimos um ao outro no temor de Cristo. Na reverência, no reconhecimento que Deus opera um na vida do outro. A sujeição no temor de Cristo traz uma terceira característica, que é a reciprocidade. E o texto diz, claro, né, nós estamos todos no mesmo nível diante de Deus. Então a sujeição ela é mútua. Não é só um grupo que se submete ao outro, mas todos servem, amam, respeitam uns aos outros, criando ambientes de cooperação, humildade e harmonia. E isso destrói daí o orgulho, a competição, o isolamento. Nós não estamos competindo uns com os outros, nós estamos servindo uns aos outros. Nós não competimos com outras igrejas, nós servimos as outras igrejas. Nós estamos caminhando um ao outro, e quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós temos essa alegria de servir e de ser servido. Quando alguém diz para nós, ore por mim, abra o seu coração e peça oração. Porque a sua resposta que você acha que só recebe no particular, Deus vai lhe dar, como o pastor Werner tem insistido conosco, vai lhe dar quando o seu irmão ora por você. A sua irmã ora por você. E quando você pega o exemplo de Jesus, ele diz assim, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Enquanto ele servia, os discípulos também serviam a ele. Alguma aplicação prática desse em nossa casa?
como casais, né? Como pais, como filhos. Todos nós somos chamados a servir uns aos outros. E você vai perceber que quando os seus filhos servem na casa e têm responsabilidades na casa, eles se sentem parte da casa. Eles têm sentido da vida. Quando uma pessoa só é servida, ela tem dificuldade com depressão, ela tem dificuldade com o sentido da vida, ela não tem o pertencimento ao ambiente da casa. Todos precisam aprender a servir. Uma vez mamãe perguntou, mas isso não é serviço infantil? Como é que chama ali? Trabalho infantil? Não, claro que não. A criança precisa aprender a servir, já desde pequena. Né? Nossa netinha lá, quando ela pega a fralda dela, ela já sabe o que fazer com a fralda dela. Ela vai lá e leva a fralda dela, ela está aprendendo a servir. Todos precisamos, né? Na igreja, ninguém busca interesses próprios aqui. Né? Todos nós nos dedicamos ao bem comum, fortalecer um ao outro. Se nós ficarmos aqui procurando nossos interesses, eu quero esse lugar, eu quero aquela posição, essa história é muito ruim. No dia a dia, ser sensível, ouvir e ajudar, abrir a mão dos nossos direitos em favor dos outros. No trânsito, quando você pega lá, sirva a pessoa deixando entrar na tua frente. Que coisa difícil. Mas ele vem lá do fundo. E eu daí fico no gás, né? O cara vem lá no fundo e eu sei que ele está quebrando aqui, daí ele quer entrar na minha frente. Não vai entrar não. Eu não preciso ensinar ninguém no trânsito. Eu preciso servir. Quando nós no trânsito servirmos uns aos outros, fica muito mais fácil a nossa caminhada. Imagine uma igreja onde cada pessoa, ela procura ser parecida como Jesus, pronta para servir, ouvir, ajudar os outros, se deixar servir. Ninguém quer ser maior, ninguém quer ser o mais importante, ninguém quer ser o dono da razão. O resultado disso é que a comunhão, a alegria, o crescimento de todos vem sobre as nossas vidas. Amém, meus queridos? Concluindo, o Senhor Jesus, Ele veio para reintroduzir o reino de Deus. Essa era a missão principal dele. A morte e a ressurreição fazem parte do processo para que isso fosse possível. Para que você pudesse ser resgatado para dentro do reino de Deus. Ele morreu, ressuscitou, derramou seu sangue para que aquilo que te limitava e não permitia entrar, o sangue fosse derramado e você recebesse gratuitamente, não pelo esforço, nem por um trabalho, nem por uma obra que você possa fazer, e simplesmente receber e ser servido com a salvação da parte de Deus, e Ele mesmo vai te justificar, Ele mesmo vai te santificar, Ele mesmo vai operar na sua vida. E quando você abre o seu coração para ser servido pelo próprio Deus, o que acontece? Ele agora pode encher a sua vida com o Espírito Santo. Dar um novo nascimento, dar na sua vida a experiência de viver agora intensamente a manifestação do reino de Deus. E o reino de Deus, ele se manifesta com poder para destruir as obras do diabo, os enganos, as mentiras do diabo. O reino de Deus vem e manifesta paz sobre a sua vida, manifesta a justiça de Deus na sua vida, manifesta a alegria no Espírito Santo na sua vida. Quando nós entendemos a força do Evangelho, da boa notícia do reino de Deus, todas as pessoas vão querer isso na sua vida, porque quem não quer ser cheio do Espírito Santo, todos anseiam por isso, e nós precisamos nos encher do Espírito Santo, para que Ele possa operar cada vez mais na nossa vida, de uma forma consciente e constante, em cooperação uns com os outros. Amém? Você recebe essa palavra de hoje? Vamos nos colocar em pé, por gentileza.